Olá pessoal, vamos então dar prosseguimento à nossa série Halo Aulas e hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante que é esse aqui, olha. Pensando o mundo probabilisticamente. Eu sou o Dr. Helry Fer e essa é a nossa aula de hoje. Viajando pelo Brasil ministrando cursos de bioestatística e de análise de dados bem avançado para muitos alunos, tanto para nível de graduação, mestrado, doutorado, professores, doutores e vários profissionais não estudantes, uma coisa que a gente tem observado na Yalo Ensino ao longo dos últimos anos é que muitos deles têm uma falha de ter uma intuição probabilística clara, bem desenvolvida. Enxergar eventos de laboratório, de experimentos de laboratório, padrões que estão ocorrendo em conjuntos de dados e até mesmo fatos do dia a dia como eventos probabilísticos. Ter essa intuição bem desenvolvida é uma ferramenta muito importante, não só para a gente tomar decisões e conduzir discussões de uma maneira correta dentro de um ambiente acadêmico, dentro de um estudo sério, científico, bem dirigido, quanto também para tomar decisões em campos de negócios, decisões empresariais e até mesmo na nossa vida diária. Vamos explorar então um pouco mais sobre esse tema. Primeiro eu quero dar uma pincelada rápida no que vem a ser probabilidade. E para isso a gente não vai usar a definição de probabilidade formal que está nos livros de matemática. A gente vai usar uma definição de probabilidade que é chamada de probabilidade empírica, ou também em alguns livros de probabilidade experimental, que é basicamente o seguinte: o número de vezes que ocorreu um dado evento dividido pelo número total de ocorrências de eventos. Então eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês, não é? E os garotos podem ler namorada, as meninas, mulheres, podem ler namorado nesse exemplo, tá? Olha só. Nos últimos 3 anos, os pais de sua namorada viajaram para a casa de praia 25 vezes. O pessoal gosta de ir para a praia, né? E ela nunca ia. Ela não é muito afim de praia. Dessas 25 vezes, em 20, ela convidou você para ficar com ela no fim de semana. Se os pais dela foram viajar novamente, digamos daqui a 2 semanas, quais são suas chances de ser convidado por ela para passar um fim de semana juntos? Olha que interessante, usa a definição de probabilidade empírica que a gente viu acima e você vai fazer 20 dividido por 25. Fez essa continha? Quanto que dá? 0,8. Exatamente. Você tem 80% de probabilidade de ser convidado por ela para passar o fim de semana, né, para vocês passarem o fim de semana juntos daqui a 2 semanas, quando os pais dela viajarem. Só que tem uma coisa muito importante para que essa sua estimativa seja coerente. Essa condição que está em vermelho aqui, olha. Os cenários de ocorrência dos eventos têm que ser aproximadamente iguais. Em teoria, eles devem ser rigorosamente iguais. Mas no mundo real, a gente dificilmente tem condições rigorosamente iguais, principalmente na vida ou na natureza, né? A gente pode falar de cenários aproximadamente iguais. O que quer dizer isso? Se acontecer um evento, como por exemplo, vocês brigaram feio há 4 dias atrás, saiu até tapa no meio da briga, e você está morrendo de raiva dela, ainda está super magoado, e ela do mesmo jeito com você, isso afeta totalmente essa sua estimativa de probabilidade, percebe? Bom, claro, professor, isso é intuitivamente muito claro. No entanto, se a relação de vocês continua, vamos dizer, como muitas pessoas gostam de usar o termo, estável ao longo dos últimos 3 anos e não teve nenhum evento como esse, então quer dizer sim que você tem uma probabilidade de 80% de ser chamado para passarem um fim de semana juntos, tá? Então, você já pode ir calibrando os seus planos com base nessa estimativa. E veja como isso é bacana. Isso protege a gente de algumas coisas no dia a dia, que são efeitos que eu vou chamar aqui de falsos positivos e falsos negativos. Um falso positivo
tem uma definição mais ampla dentro da bioestatística para ele quando a gente trabalha com testes estatísticos. Mas aqui vamos pensar de uma maneira bem mais simples. Vamos pensar só o seguinte. O falso positivo seria você achar que existe um efeito de uma droga, por exemplo, sobre um determinado organismo, quando esse efeito não existe. Se esse efeito não existe, e você performar um experimento pequeno, você vai ver tudo bem. Você vai ver que simplesmente que não teve nenhum efeito, ótimo. Se você faz um experimento grande, você vai ver que numa série muito grande de repetições ou de organismos não tem efeito, mas em alguns poucos parece que há uma resposta àquele remédio, uma resposta de tratamento àquele remédio. E essa pequena série, esse pequeno número de respostas que vão surgir, quando na verdade o medicamento não tem efeito nenhum, é o que eu vou estar chamando aqui de falso positivo. Como que você se protege de um falso positivo? Sabendo pensar probabilisticamente. Então, o fato de você encontrar no seu resultado, no seu experimento, no seu dia a dia, eventos que não são muito frequentes e que parecem ser coisas muito legais, podem significar simplesmente um evento de baixa probabilidade de ocorrência sendo observado naquele momento. E se você não tem uma noção intuitiva clara de probabilidade empírica, você pode ser traído por isso. Um exemplo de falso negativo, vou dar um exemplo bem engraçado até. Imagina um super lutador de MMA, muito bem treinado, muito bem capacitado. Imagina aquele cara gordo lá da esquina, do bar da esquina, que toma conta do bar na esquina. Você concorda que se eu colocar eles dois para lutarem 1000 vezes, a chance do lutador da esquina ganhar pelo menos uma, dando um soco ao acaso, existe e ela é real? Agora pensa no seguinte. Isso significa que o lutador de MMA é inferior? Não. Isso significa que você teve ali um evento que a gente vai chamar de falso negativo, tudo bem? Quer dizer o seguinte, você está tirando uma conclusão errada, olhando de novo um evento que tem probabilidade de ocorrência muito baixa. Você está concluindo o seguinte, cara, esse cara não luta nada, isso aí não é lutador. Mas você olhou apenas um evento, que foi, digamos, uma luta que ele fez com o gordão da esquina e que por acaso ele perdeu. Quer saber se ele é bom mesmo? Repete essa luta 100 vezes. Duvido se o gordão da esquina vai querer. Então, não se deixe enganar por eventos probabilísticos que podem te dar uma noção de falso positivo, ou seja, existe algo ali quando não existe, e uma noção de falso negativo, ou seja, não existe algo ali quando na verdade existe. Então isso serve não somente para pensar experimentos, para pensar dados, mas para pensar coisas na vida de uma forma mais ampla. Como assim pensar coisas na vida de uma forma mais ampla? Olha, você como cientista, como estudante de ciência, pode não usar a noção de probabilidade empírica. Mas pessoas que não são cientistas usam essa ferramenta de uma maneira muito bacana e são muito bem sucedidos. Esse cara aqui é um grande empreendedor e um grande educador no tema finanças pessoais no mundo, chama Robert Kiyosaki. O Robert usa uma estatística empírica muito bacana, que eu não sei se você conhece, é a seguinte. Imagina 10 novos negócios, business, empresas que estão sendo abertas hoje. Estão sendo fundadas hoje, estão sendo construídas hoje. Nos próximos 10 anos, somente uma delas não vai à falência. 90% de todos os business que estão sendo abertos hoje vão falir nos próximos 10 anos. O Robert Kiyosaki, que é um investidor e é um empreendedor, ele usa essa estatística para ter cautela sempre que ele está empreendendo um novo negócio. Se ele fez 3 negócios anteriores, ele fundou 3 empresas anteriores, todas são um super sucesso, e ele vai agora fundar uma nova empresa, ele sempre vai com a seguinte cautela, com a seguinte mentalidade. 1 em cada 10 sobrevivem.
Então eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso, de maneira alguma, usar a minha série anterior de resultados para dizer, de 3 empresas, fui bem sucedido em 3, a próxima é batata, também vai dar tudo certo, vou investir muito, vou lá e vai ser um sucesso e vou ficar ainda mais rico. Ele fala que muitos amigos dele, mas muitos amigos dele, já perderam tudo que conseguiram por fazer apostas dessa maneira. Então isso é uma falta de noção de probabilidade empírica. Eles estavam olhando para 3 eventos bem-sucedidos que eles tiveram, mas esqueceram a série total de eventos, que seria empresas que estão surgindo e nascendo nesse mundo complexo. O que acontece com a maioria delas? Vão ter problemas. Eles estavam olhando para um falso positivo e rachando a cara. Então, é uma coisa muito interessante. Esse outro investidor muito bem sucedido, o Warren Buffett, se você não conhece, vale a pena entrar no Google e dar uma olhada na vida dele. É um bilionário, está entre os mais ricos do mundo hoje. E entre os mais ricos mesmo, tá? Não é entre os 100 mais ricos. Ele está ali entre os 3 primeiros, 4 primeiros, sempre. Nas listas da Forbes e tudo. Ele usa essa noção de probabilidade empírica para investir bilhões em empresas e ganhar bilhões com retorno de investimento. Como ele usa essa noção? Ele diz o seguinte, a noção dele de o cenário é aproximadamente igual se reflete no seguinte: a realidade econômica e o contexto no qual essa empresa está inserida não mudou. Então, se isso não mudou, e ela vinha tendo resultados excelentes ao longo dos últimos 10, 20 anos, isso quer dizer que nos próximos 10, 20 anos, se nada extraordinário acontecer, ela também vai continuar tendo resultados excelentes. E a mesma coisa ele faz com empresas medíocres. Sem resultados, não apostam. Você lembra, por exemplo, dos eventos que teve com as empresas do Ike Batista, que era o homem mais rico do mundo há pouco tempo atrás, e hoje não tem mais nada? Quanta gente perdeu dinheiro, quanta gente investiu pesado, confiavam nas estimativas, nas apostas. Se você usar a noção de probabilidade empírica, como o Warren Buffett utiliza, ele vai querer resultados, vai querer uma série de resultados para tomar antes uma decisão, não é verdade? Aquelas empresas, nenhuma delas tinha apresentado ainda nenhum resultado, gente. Então era uma aposta no escuro. Incrível, né? Então, vejam que a gente usar essas noções de probabilidade empírica nos permite tirar muitas conclusões lógicas interessantes na vida da gente, na vida diária da gente, e não ser levado por perspectivas ilusórias, tanto nos dados que a gente observa em campo, quanto nos resultados que a gente observa nos nossos experimentos, quanto até mesmo nas próprias expectativas que a gente tem sobre nossos estudos e sobre os desempenhos das coisas no dia a dia, tá? Então, isso nos permite ficar resguardado do efeito de muitos charlatões. Charlatões são não só no sentido de pessoas que estão vendendo para você um discurso bonito, uma lógica bonita, mas no sentido mesmo de resultados que podem ser enganosos. E por último, para fechar o vídeo, a lógica não basta, viu, gente? Uma explicação pode ser perfeitamente lógica, fazer todo sentido, mas não ser correta, tá? Então, um exemplinho para fechar o nosso vídeo é o exemplo da dupla hélice, a estrutura de dupla hélice do DNA. Antes da estrutura de dupla hélice ser descoberta pelo Watson e Crick, haviam vários outros modelos concorrentes para tentar explicar a estrutura do DNA, que não eram de dupla hélice. Havia alguns até matematicamente muito elegantes, muito complicados, fisicamente muito coerentes, bioquimicamente muito interessantes, mas que estavam errados. Então, ao tentar pensar o mundo de maneira científica, uma coisa que você aprende muito logo ao dar os primeiros passos nesse mundo, de pensar as coisas de uma maneira
rigorosa, científica, pensando em resultados, é sempre exigir resultados e observar séries longas de resultados para tirar a partir daí as suas conclusões, tá bom? Então, comecem a usar isso no seu dia a dia, nos dados, nos experimentos. Quando você vê resultados de colegas, sempre olha para aquilo e pensa, qual a chance disso ser fruto do acaso? Tá? Quando você tiver uma decisão importante para tomar, sempre tenta ver uma série grande de eventos e pensa numa lógica de probabilidade empírica e tenta a partir daí inferir suas conclusões. Não pensa que isso é uma verdade absoluta, isso é um guia absoluto para entender o mundo. Seria até muita pretensão minha pregar isso. Ao contrário, vê isso apenas como uma ferramenta, como uma armadura do Homem de Ferro. É uma ferramenta fenomenal. É só uma ferramenta, tudo bem. Mas é uma ferramenta que pode ser muito útil para você ser bem sucedido nas suas discussões, nas suas tomadas de conclusões, nas suas conduções de experimentos e nas suas tomadas de decisões na própria vida mesmo. Tá bom? Essa então fica sendo a nossa mensagem de hoje. No oferecimento da Yalo Consultoria Científica e Estatística, que hoje é a número 1 no Brasil em análise estatística de dados para pesquisadores, tá bom? E também da Yalo Ensino, tá, gente? Que é a nossa parte de ensino de análise estatística e bioestatística de dados. Temos corrido o Brasil ensinando gente de todos os níveis, de todas as áreas, das ciências biológicas às engenharias, a como pensar conceitos de bioestatística avançados e como usar softwares e analisar dados com eles. É uma coisa muito bacana, um trabalho muito gratificante, que a gente faz até por Skype também, tá? Então, visitem os nossos sites aí e fica a dica, tá bom? Pensem sempre as questões em termos de probabilidade empírica, que isso vai ajudar muito vocês a destrinchar e entender muita coisa no dia a dia. Seja você um estudante de ciência, seja você um empresário, seja você uma simples pessoa tentando tomar decisões na vida diária, tá bom? Fica a dica, espero que vocês tenham gostado e aprofundem, procurem no Google, procurem no YouTube, vídeos mais profundos, com definições mais rigorosas. A gente pode até postar alguma aula como essa depois. Um abração a todos, até a próxima.